Nesta publicação, intitulada Custo de Produção do Gado de Corte, o objetivo dos autores, em caráter bem prático, foi informar aos leitores a importância de conhecer e como determinar o custo de produção do gado de corte em um sistema de produção. Em razão da nova ordem econômica, os negócios agropecuários revestem-se da mesma complexidade, importância e dinâmica dos demais setores da economia, indústria, comércio e serviços, exigindo do produtor rural uma nova visão da administração de seus negócios. Assim, é notória a necessidade de abandonar a posição tradicional de sitiante, fazendeiro, para assumir um papel de empresário rural, independente do tamanho de sua propriedade e do sistema de produção de gado de corte. É assim que o produtor passa a conhecer com detalhes e a utilizar de maneira inteligente e econômica os fatores de produção, terra, trabalho e capital, a fim de obter êxito na sua atividade e atingir seus objetivos de maximização de lucros e minimização de custos. Daí, dá-se a importância da análise econômica, que é o processo pelo qual o produtor passa a conhecer os resultados financeiros obtidos. E é mediante estes resultados econômicos que o produtor pode tomar conscientemente suas decisões de encarar o sistema de produção de gado de corte como uma empresa. Diante do exposto, essa publicação tem como objetivos apresentar os principais conceitos referentes ao tema custo de produção e análise econômica do sistema de produção de gado de corte, demonstrar passo a passo a estimativa do custo de produção da arroba de carne, visando uma administração correta e eficiente, demonstrar passo a passo a estimativa de alguns indicadores de eficiência econômica, como instrumentos úteis que auxiliarão o produtor a tomar uma decisão correta. Dessa forma, irei a princípio abarcar os principais conceitos referentes à atividade do gado de corte, já discutidos em sala. Ao fim, apresentarei os resultados obtidos pela empresa. Entende-se por custo de produção a soma dos valores de todos os recursos, os insumos e operações, são serviços, utilizados no processo produtivo de certa atividade, no caso, produção do gado de corte. Para que o produtor rural passe a administrar o seu sistema de produção como uma empresa, necessário se faz que ele tenha conhecimento de quanto custa, para ele, produzir aquele bem, no caso, a carne. Ou seja, ele tem que saber qual o custo de produção. Os custos têm a finalidade de verificar se e como os recursos empregados em um processo de produção estão sendo remunerados, possibilitando também verificar como está a rentabilidade da atividade, comparada a alternativas de emprego do tempo e capital. São algumas das finalidades do custo de produção: analisar a rentabilidade da atividade do gado de corte, reduzir os custos controláveis, determinar o preço de venda compatível com o mercado em que atua, planejar e controlar as operações do sistema de produção do gado de corte, identificar e determinar a rentabilidade do produto, identificar o ponto de equilíbrio do sistema de produção do gado de corte, servir como ferramenta extremamente útil para auxiliar o produtor no processo de tomada de decisões seguras e corretas. Todas as despesas e gastos mensuráveis necessários para a produção do gado de corte devem ser considerados na determinação do custo de produção. Mão de obra. Devem ser considerados os gastos com mão de obra contratada, encargos sociais, assistência agronômica, contábil, veterinária ou técnica, consultores ocasionais, mão de obra eventual, mão de obra familiar, além de outras. Alimentação. Devem ser considerados os gastos com todos os tipos de alimentos: grãos, farelos, aditivos, capineiras, pastagens, fenos, silagens, núcleos suplementares, minerais, etc. Sanidade. Devem ser considerados todos os gastos com agulhas para aplicação de medicamentos, álcool, anestésicos, antibióticos, carrapaticidas, vermicidas, mata-bicheiras, vacinas, seringas, etc. Reprodução. Devem ser considerados os gastos com sêmen, aplicador, bainhas, luvas,
nitrogênio líquido e pipetas. Impostos. Devem ser computados os impostos cujos valores independem da quantidade de carne produzida. Impostos como IPVA, Imposto à Propriedade de Veículos Automotores e Território Rural, ITR, também devem ser considerados. Despesas diversas, como brincos, combustível, material de escritório, energia elétrica, frete, também devem ser computados. Depreciação. Depreciação é o custo necessário para substituir os bens quando esses tornam-se inúteis pelo desgaste físico ou obsoletismo. Representa a reserva em dinheiro que a empresa faz durante o período de vida útil provável do bem, para sua posterior substituição. Somente tem depreciação bens que possuem vida útil ilimitada. Portanto, a terra não tem depreciação. O método mais simples de calcular a depreciação de um bem consiste na sua desvalorização durante sua vida útil, de forma constante. Depreciação. A depreciação pode ser calculada pela seguinte fórmula. Depreciação é igual a VI menos VF sobre N, onde VI é o valor inicial do bem, ou seja, o valor pelo qual ele foi adquirido, ou até mesmo o seu valor atual. VF é o valor final ou valor da sucata do bem, ou seja, ao término da vida útil. E N é o número de períodos da vida útil estimada do bem. Remuneração da terra. Um critério bastante utilizado para a remuneração do fator de produção terra é o valor do arrendamento praticado na região onde está localizada a propriedade ou o custo de oportunidade do capital investido em terra. Remuneração do capital investido e remuneração do capital de giro. Ambos se referem ao valor que o empresário receberia se esses recursos estivessem aplicados em uma outra atividade. Remuneração do empresário. O produtor rural deverá estipular para si próprio uma determinada remuneração, que poderia ser um número N de salários mínimos. Esse valor deve ser inserido, computado, no custo de produção do gado de corte. Podem ser encontradas duas estruturas ou duas metodologias para determinar o custo de produção de um produto agropecuário. São elas o custo total de produção e o custo operacional. O custo total de produção, no custo total de produção devem ser considerados tanto os custos fixos como os variáveis. Os custos fixos são aqueles que não variam com a quantidade produzida e têm duração superior a curto prazo, portanto, sua renovação acontece a longo prazo. Pode-se citar como exemplo de custos fixos a depreciação de benfeitorias, animais destinados à reprodução e serviços, máquinas e etc. Alguns impostos, como ITR, PVA, seguro a remuneração do produtor rural e o capital fixo, além de outros. Ou seja, eles não são alterados com a quantidade de carne produzida. Custo variável. Custos variáveis são aqueles que variam de acordo com a quantidade produzida e cuja duração é igual ou menor que o ciclo de produção. Em outras palavras, eles incorporam-se totalmente ao produto no curto prazo, não sendo aproveitados para outro ciclo produtivo. Podemos citar como exemplo de custos variáveis a mão de obra, despesas como alimentação do rebanho, reprodução, medicamentos e etc. Ou seja, eles são alterados com a quantidade de carne produzida. Custo operacional de produção. O custo operacional de produção refere-se ao custo de todos os recursos de produção que exige desembolso por parte do produtor ou empresa rural. Ela envolve o custo operacional efetivo e outros custos. O custo operacional efetivo são custos operacionais efetivos, aqueles nos quais ocorre efetivamente desembolso ou dispêndio em dinheiro, tais como mão de obra, alimentação, sanidade, reprodução, impostos e despesas diversas. Outros impostos são os custos com depreciação e mão de obra familiar. Estes custos devem ser rateados e distribuídos proporcionalmente à sua utilização pelas atividades desenvolvidas, entre todas as atividades praticadas na propriedade. A título de exemplo, digamos que uma empresa desenvolve duas atividades,
bovinocultura cultura de corte e cultura do feijão. E essa empresa teve um gasto de R$ 600 com materiais de escritório. A receita bruta foi de R$ 30.000, sendo que a cultura do feijão foi responsável por 20 mil e a bovinocultura de corte pelo restante, 10 mil. O primeiro passo para calcular o fator rateador ou fator de proporcionalidade é pegar a receita bruta da atividade, no caso a bovinocultura de corte, 10 mil, e dividir pela receita bruta total da empresa, que é 30 mil. Você vai encontrar um valor de 0,33 ou 33% do gasto com material de escritório. Esse 33% do gasto com material de escritório, ou seja, 33% de 600, corresponde a 200, que deverão ser contabilizados na atividade do gado de corte. O restante é para a atividade da cultura do feijão. Determinação do custo de produção do gado de corte. Instrumentos utilizados. Cadernetas de campo. As cadernetas de campo são necessárias para registrar todas as despesas realizadas, a fim de efetuar corretamente o custo de produção do gado de corte. A seguir, tem-se alguns exemplos de cadernetas de campo para a produção de gado de corte. Determinando o custo operacional de produção do gado de corte. Na situação, a dada empresa trabalhou com confinamento de 500 cabeças de gado durante 100 dias. Para a coleta e registro das despesas, foram utilizadas as cadernetas de campo citadas anteriormente. O resumo das despesas realizadas na atividade do gado de corte estão descritas no quadro, onde pode-se observar que a empresa teve um gasto de R$ 151.666,67 na aquisição dos animais, R$ 66.669,25 com alimentação, R$ 4.626 com mão de obra, R$ 1.160,28 com sanidade, não teve gasto com reprodução, R$ 300 com impostos e com as despesas diversas teve-se um gasto de R$ 2.055,04, o que resultou em um total de R$ 226.477,24. Além dos custos operacionais efetivos, tem-se ainda os custos com depreciação, cujo valor total foi de R$ 6.325,71. Dessa forma, o custo operacional total é igual ao custo operacional efetivo mais o custo com depreciação, que corresponde a R$ 232.802. Custo unitário. Para encontrar o custo unitário, basta dividir o valor referente ao custo de produção pela quantidade de arroba de carne produzida. No sistema de produção em questão, foram produzidas 8.553 arrobas de carne. Diante disso, tem-se os valores por arroba de carne produzida. No quadro, observa-se que o valor do custo unitário total foi de R$ 27,22. Determinando o custo total de produção do gado de corte. Determinando os custos fixos. Nesse caso, a remuneração do empresário foi de R$ 500 e da terra de R$ 3.335,94, o que corresponde a um valor de arrendamento de 18 hectares, área destinada à atividade do gado de corte. A remuneração do capital investido foi calculada da seguinte forma: valor total do patrimônio relacionado à atividade do gado de corte multiplicado por 6%, taxa anual real de juros paga pela caderneta de poupança. O patrimônio da empresa é determinado por meio do inventário de todos os bens e ou direitos de propriedade da empresa. O patrimônio da empresa em questão é de R$ 92.637,42. Dessa forma, tem-se R$ 92.637,42 vezes 6%, que corresponde a R$ 5.558,24, como verifica-se no quadro. Dessa forma, a remuneração do capital investido é R$ 5.558,24. A soma desses valores corresponde ao custo fixo. Dessa forma, o resultado total, que é o custo fixo, corresponde a R$
R$19,89, determinando os custos variáveis. Outro componente do custo variável de produção do gado de corte é a remuneração do capital de giro, que corresponde a 50% do valor total do custo operacional efetivo multiplicado por 6%, taxa mensal real de juros paga pela caderneta de poupança. O custo operacional efetivo, como dito anteriormente, foi de R$ 226.117,24. Dessa forma, tem-se 50% de R$ 226.117,24 dividido por 2, 50%, vezes 6%, que é a taxa real de juros, que corresponde a um valor de R$ 6.785,31. Dessa forma, a remuneração do capital de giro é de R$ 6.785,31, que resulta em um total de R$ 232.962,56, que é os custos variáveis. Desse modo, tem-se então que o custo total de produção da atividade do gado de corte foi de R$ 248.972,45, que corresponde à soma de R$ 16.019,89, que é o custo fixo, e R$ 232.962,56, que é o custo variável. Dessa forma, o valor do custo unitário total, ou o custo total por arroba de carne, foi R$ 29,11. Determinação do ponto de equilíbrio ou ponto de nivelamento. Ponto de equilíbrio físico é o nível de produção no qual uma atividade que tem seus custos totais iguais às suas receitas totais. Em outras palavras, é a quantidade física de produção de arrobas de carne que deveriam ser produzida para que seu valor fosse igual ao total de custos. O ponto de equilíbrio pode ser calculado pela seguinte fórmula: Q igual a CF sobre P menos CVU, onde Q é a quantidade de carne produzida em arrobas, CF é o custo fixo, CVU é o custo variável unitário e P é o preço de mercado do produto, ou seja, é o preço da arroba em reais. Como foi produzido 8.553 arrobas de carne, e na época em que foi em que a empresa calculou, em que a empresa determinou o ponto de equilíbrio, considerou a arroba como R$30. Nesse caso, aplicando na fórmula, o custo fixo encontrado, dito anteriormente, foi de R$19,89 sobre R$30, que é o preço unitário da arroba, menos o custo variável unitário, que é R$27,24, que resulta em um total de 5.804,3 arrobas de carne. Receitas. A receita representa o resultado da atividade do gado de corte em valores monetários, sendo, portanto, a multiplicação do preço de mercado da arroba pela quantidade produzida. Em se tratando da atividade do gado de corte, as receitas são provenientes da venda dos animais e do esterco produzido por eles. A venda dos garrotes correspondeu a R$ 256.590 e a venda do esterco foi R$ 18.675, o que resultou numa receita total de R$ 275.265 referente à venda das 8.553 arrobas de carne e do esterco. Indicadores de eficiência econômica. Análise econômica da atividade mediante o custo de produção e de indicadores de eficiência econômica
como a margem bruta, margem líquida e o resultado, lucro ou prejuízo, é um forte subsídio para a tomada de decisão na empresa agrícola. A margem bruta. A margem bruta é igual à receita bruta menos os custos operacionais efetivos. No caso da empresa, a receita bruta foi de R$ 265.265 e os custos operacionais efetivos foi de R$ 226.477,24, o que dá uma margem bruta de R$ 48.787,76, ou seja, a margem bruta foi positiva. Isso quer dizer o quê? Que a atividade está se remunerando e sobreviverá, pelo menos a curto prazo. Se fosse negativa, a atividade estaria sendo classificada como antieconômica. Margem líquida é o resultado obtido da receita bruta menos o custo operacional total. A receita bruta, como já dito, foi de R$ 275.265 e o custo operacional total foi R$ 232.802,95, o que dá uma margem líquida de R$ 42.462,05, ou seja, a margem líquida foi positiva, o que nos permite concluir que a atividade é instável. Se a margem líquida fosse igual a zero, a propriedade estaria no ponto de equilíbrio. E se a margem líquida fosse negativa, mas em condições de suportar o custo operacional efetivo, significa que o produtor poderá continuar produzindo por um determinado período, embora com problema crescente de descapitalização. Resultado. O resultado é a diferença entre as receitas e os custos. A receita bruta isto é, a receita bruta menos o custo total, ou seja, R$ 275.265 menos R$ 248.982,45, que é o custo total, que dá um resultado de R$ 26.282,55, ou seja, obteve-se lucro.